Opa, e aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não conhece o meu trabalho, considere se inscrever, porque aqui a gente fala sobre modelagem e impressão 3D. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai tratar sobre um assunto que é muito importante, principalmente para quem desenvolve produtos em 3D para serem impressos em impressoras 3D. Uma vez que a gente tem ali a capacidade de isolar cada elemento e trabalhar com ele de forma separada, a gente consegue também fazer montagem e restrições ali para estudo desse mesmo produto. Então no vídeo de hoje a gente vai ver ali como a gente consegue fazer montagens, tá, em um produto criado dentro do Fusion 360, e eu vou passar aqui pelos principais fatores que faz com que você tenha êxito nesse processo. Se a gente não separar aqui corpo por corpo e também separar cada conjunto, a gente pode ter problemas, e por isso eu vou explicar para você aqui o que é necessário para você conseguir ter um projeto, uma montagem dentro do Fusion 360, para posteriormente você conseguir ali salvar como STL e imprimir na sua impressora 3D. Pessoal, então o primeiro passo aqui para a gente conseguir realizar uma montagem dentro do Fusion 360 é isolar cada elemento desse. Quando a gente começa qualquer tipo de criação dentro do Fusion 360, tá? Com esboço 2D, por exemplo, e após essa criação a gente consegue aqui criar um corpo, dentro dessa aba aqui, dentro dessa pastinha, tá? Será criado junto com ele um corpo. Esse corpo, ele possui as ferramentas que a gente utiliza para criar um modelo em 3D, tá? Essas ferramentas, elas podem ser usadas direto com o esboço 2D ou pode ser criada também a partir das ferramentas já prontas aqui do Fusion 360. Tá? Então, quando a gente vai trabalhar com montagem, é muito importante que a gente coloque esse perfil, esse corpo aqui em um componente, tá? Existem diferença entre esses dois fatores, e se você não sabe a diferença entre corpo e componente, eu vou deixar um link aqui de um vídeo antigo que eu fiz, mas explica bem aqui como que você faz para diferenciar cada um desses elementos, tá? Se no caso que você tiver somente corpos dentro da sua criação em 3D, você pode vir aqui dentro do corpo, selecionar com o botão direito, tá, do mouse, e clicar aqui nessa ferramenta, ó, criação de componente de corpos. Automaticamente ele transfere de corpo para componente, e nesse caso aqui a gente já consegue, por exemplo, nomear, né, componente de acordo com o que a gente precisa. Então nesse caso aqui, pessoal, como essa peça aqui ela será feita exatamente nessa posição, no caso que a restrição será feita exatamente nessa posição, a gente consegue utilizar ainda assim uma ferramenta de atalho para isso. Dentro da ferramenta montagem aqui do lado de modificação, nós temos uma ferramenta chamada junta, tá? E outra ferramenta chamada S-Build-Join, tá? Que no caso aqui a gente consegue fazer essa montagem selecionando dois elementos, e após essa seleção a gente consegue exatamente selecionar ali o tipo de restrição que a gente vai querer. Então, aprendendo dessa forma aqui que eu vou te explicar, você vai conseguir também usar outras restrições. Ou seja, se você quiser colocar, por exemplo, aqui restrição nessa montagem aqui, onde a gente tem um encaixe perfeito, lembrando que toda vez que a gente está desenvolvendo um produto para ser impresso em uma impressora 3D, é necessário que a gente deixe até mesmo alguns distanciamentos para que esse produto ele funcione. Nesse caso aqui eu estou fazendo alguns estudos e olha só, com um distanciamento de 0,3 milímetros a gente já consegue ter um distanciamento bom ali para juntar essas peças na montagem. Isso não é levado em consideração, pessoal, quando a gente está fazendo aqui justamente a restrição, tá? Essa restrição só será necessária para que a gente consiga estudar esse movimento reto aqui. Pois bem, depois de criado esses dois produtos aqui dentro do software de criação em 3D, tendo os componentes separados, eu posso vir aqui dentro da ferramenta montagem e dentro dela eu posso selecionar essa opção aqui, ó, S-Build-Join, tá? Então, selecionando o corpo que será movimentado, e depois dessa seleção eu posso selecionar aqui o segundo corpo. Tá? Por ele estar com uma cor mais escura aqui, pessoal, a gente não consegue visualizar, tá? Mas eu vou dar um ESC aqui só para voltar à ação, tá? Vou clicar aqui dentro de modificação, onde eu consigo alterar essa cor aqui, e a gente consegue perceber, olha só, que ele tem um caminho, tá vendo? Esse mesmo caminho aqui, ele tá distanciado, né, dessas paredes, e por isso eu vou precisar que essa peça aqui, ó, ela faça essa movimentação.
Porém, eu não consigo movimentar ela com precisão se eu simplesmente utilizar essa ferramenta de movimentação aqui, tá? Também que é muito útil, principalmente quando a gente quer mover um corpo de um local para outro. Nesse caso aqui, o que a gente quer fazer é uma montagem. Então, após essa seleção aqui, a gente só alterou essa cor, né? Eu posso vir aqui dentro da ferramenta, utilizar a mesma ferramenta que eu falei para vocês anteriormente, selecionar o primeiro corpo e o segundo corpo. Agora, pessoal, depois da seleção desse segundo corpo, eu preciso selecionar aqui, ó, em Snap, exatamente o tipo de movimento que a gente vai ter com essa restrição de montagem, tá? Então, nesse caso aqui, eu já posso selecionar, por exemplo, uma restrição de rigidez, uma restrição de revolução, deslizador, tá? Que no caso aqui é uma restrição retilínea, que é o que a gente vai aplicar aqui nesse caso, e várias outras restrições que eu tenho aqui disponível dentro do programa de criação. Pois bem, depois de selecionar essa opção aqui, ó, de deslizamento, eu vou ter que fazer a seleção aqui, pessoal, de uma referência, tá? Essa referência, ela vai ser exatamente o caminho, a direção que essa peça aqui ela vai seguir. Nesse caso aqui, eu vou usar uma linha qualquer, tá? Vou usar esse eixo aqui mesmo. E após selecionar na face e agora no corpo, olha só o que ele vai fazer. Ele já vai fazer uma pequena animação aqui, tá? Referenciando exatamente a movimentação que esse corpo ele vai fazer. Então, se tivesse qualquer restrição ou qualquer seleção errada aqui, a gente já conseguiria perceber justamente por essa animação aqui, beleza? Então, isso é muito útil e aqui a gente vai aplicar já, pessoal, no ambiente de criação em 3D, exatamente os limites, né? Então, nessa ferramenta que se abre aqui, ó, eu posso habilitar a movimentação mínima e a movimentação máxima. Essa movimentação mínima é exatamente onde o produto, né? Onde que o meu modelo aqui, ele tá parado. E após a seleção aqui, ó, a habilitação do máximo, consigo, por exemplo, colocar um número aqui, ó. Posso colocar 50 e após a finalização dessa etapa, eu consigo arrastar essa peça aqui para exatamente visualizar essa movimentação. Lembrando que eu vou conseguir arrastar, tá? Selecionando aqui no caso da junta. Se eu quiser, por exemplo, selecionar a peça e movimentar, eu tenho que lembrar que toda vez que eu faço montagem, algumas dessas peças, elas devem estar fixadas ali no ambiente de criação. Então, nesse caso aqui, eu posso escolher esse meio aqui para fixar, né? Para isso, eu posso selecionar com o botão direito. Eu posso clicar nessa opção aqui que abre, né? Lá no cantinho superior, em fixar, e toda vez que eu movimentar esse modelo, agora, essa peça aqui que está fixada, ela não vai alterar ali sua posição, tá? E isso pode ser feito com todos os outros produtos de acordo com essa restrição, tá? Nesse caso aqui, a gente consegue observar que o gatilho, ele também tem uma certa restrição, tá? Esse gatilho aqui, nesse caso, ele tá totalmente livre, tá? E a gente consegue aplicar essa restrição novamente com a mesma ferramenta, tá? Então eu posso vir aqui exatamente na mesma ferramenta, eu posso selecionar aqui a partir desse modelo 2 corpos, né? E exatamente ali, ó, a posição, tá, de movimentação, ela pode ser feita aqui, ó, ou em uma linha externa ou na linha do próprio modelo, tá? Lembrando que aqui a gente está colocando uma restrição máxima e mínima, né? Nesse caso aqui ela vai ser mínima e a máxima aqui, vamos ver aqui quanto que vai ficar. Eu posso colocar, por exemplo, 5 milímetros aqui para verificar como é que vai ficar, ó. Eu posso colocar aqui uma numeração para ver como é que vai ficar. Nesse caso aqui já ultrapassou, né? Olha só. Então, com isso, a gente já consegue ter aqui um modelo mais próximo do que a gente precisa, dando um ok e movimentando somente o que a gente quer aqui dentro do programa, tá? Essa peça aqui interna, ela possui ali uma mola, né? Esse arquivo, inclusive, ele vai estar na nossa loja aí. Para você que não é inscrito no meu canal do Instagram direto, a gente passa exatamente os feedbacks que a gente utiliza para criar esses produtos aqui para serem impressos na impressora 3D e você pode acompanhar lá, @3DWillCNC, tá? E para você que quer se qualificar, para você que quer se tornar aí um dos melhores profissionais da sua região, eu vou deixar um link aqui na descrição também, onde você consegue ter acesso a um dos melhores conteúdos do Brasil sobre a área, tá? Eu tenho mais de 8 anos aí de experiência e esse conteúdo que eu compactei ali, eu tenho certeza que pode te ajudar, tá? Clicando aqui no link abaixo, você vai saber mais, beleza? Pessoal, então após a criação dessa restrição, a gente consegue também brincar com outras características desse projeto, que é justamente a análise interna ali, para a gente conseguir exatamente fazer uma otimização para que esse produto ele seja fabricado de acordo com o que a gente quer,
tá? E principalmente o produto que ele seja funcional aí no final do processo em 3D, beleza? Para salvar esse modelo não tem segredo, tá? A criação de restrições dentro desse perfil, ele não influencia a criação do STL, e toda vez que você precisar salvar um produto ou o projeto completo como STL, não esqueça aí de salvar primeiro no Fusion 360 e após a criação aqui com o botão direito, né, na opção salvar como malha, você consegue ter aí o seu produto em STL, beleza? Pessoal, esse daqui foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a gente fala sobre modelagem e impressão 3D. Um abraço e até a próxima.